O Maringá Futebol Clube entra em campo pela segunda fase da Copa do Brasil, enfrentando a equipe do União do Tocantins. Um time que vem desconhecido. Maringá com poucas informações, mas trabalha em cima do que tem. Jorge Castilho faz mistério, tem volta de jogadores e também tem uma preocupação, que é o não saber muito bem o que esperar e o que enfrentar. Na última coletiva de imprensa, Jorge Castilho demonstrou um pouco de preocupação com um time que não se entrega e que corre muito. Um time que vai vender caro, ou melhor, deve vender caro essa classificação para o Maringá Futebol Clube. Sérgio Maurício está aqui com a gente mais uma vez para falar sobre esse confronto da segunda fase da Copa do Brasil. Sérgio, Jorge Castilho ontem respeitou muito a equipe do União, trouxe alguma preocupação. O que dá para esperar desse desconhecido clube do Tocantins? Eu acho que vai um pouco de folclore, né? Cultura, vamos assim dizer. Acho que o medo do que aconteceu contra o América de Natal. Então, acho que esse respeito empregado, né? É o medo de acontecer a mesma história que aconteceu na primeira fase contra o América, que era um time superior e, obviamente, era o favorito. O Maringá, numa terceira divisão, com a estrutura que tem, também vai ser o favorito, obviamente. Então, acho que o desconhecimento causa esse folclore em cima do time, que acaba causando medo. Até com todo respeito, obviamente, à instituição União do Tocantins, é desconhecida. Agora, ontem nós tivemos um paranaense em campo, o Cascavel, jogando contra a Aparecidense, acabou sendo eliminado. A Aparecidense já é um time um pouco mais de tradição, do estado do Goiás. Não dá para ser levado em conta o que pode acontecer aqui, o que aconteceu lá. Mas deve servir de alerta, né? Deve servir de alerta, né? Acho que o ponto principal também, tanto que aconteceu para o Cascavel, para o América de Natal, que a gente já citou, e alguns outros grandes clubes, até o próprio Curitiba, eliminado pelo Ceilândia, é que a Copa do Brasil, para esses times, vale muito mais a pena do que a classificação. Muitas vezes é o sustento de toda a temporada, é uma construção de um novo CT, como aconteceu com o Souza da Paraíba quando ganhou do Cruzeiro em 2023. Então tem muita coisa envolvida para esses times, então eles entram dando a vida, até porque isso também, no final das contas, até porque não ser interessante para o torcedor, mas para esses times menores, essa vitória muitas vezes serve também para os jogadores como um bicho, algo a mais que para o cara, obviamente, dá uma motivação extra. Não é a União do Tocantins, quarto lugar do Tocantins que vai estar entrando, é a União da Copa do Brasil e do orçamento do ano. Agora, falando um pouco de dentro do campo, como você diz, o Maringá é amplo favorito, mas tem que colocar esse favoritismo em prática desde o primeiro minuto, assim que o árbitro apitar o início do jogo, certo? Porque senão pode acontecer a chamada zebra. Exatamente, exatamente. Acho que a equipe do Maringá ela tem que entrar preparada para o que vai enfrentar, é saber mostrar o domínio, é ser mais ou menos como se fosse o leão para a selva. Não é o rei da selva, tem que mostrar que é o favorito, não pode dar oportunidade para o azar, deixar depois o União crescer, tem que fazer os seus gols e saber administrar a partida, até porque o Maringá tem jogadores melhores, tem uma estrutura melhor, tem o time melhor e vai estar jogando em casa. Então tem tudo ao seu favor para fazer o resultado, mas tem que fazer valer, porque senão muitas vezes esse favoritismo ao contrário, né, quando o resultado acaba não vindo, gera uma pressão desnecessária que pode acabar gerando uma eliminação. Agora, o Jorge Castilho tem o retorno do Zé Vitor. Estava lesionado, retorna, deve estar à disposição para o jogo de amanhã. Um importante retorno, o meio-campo do Maringá ainda com algumas incógnitas, perdão, mas o time do Maringá vai ter esse retorno aí importante que é o Zé Vitor, Sérgio. Para mim, o melhor jogador de todo o elenco é a estrela, né, da equipe do Maringá, como o pessoal diz na NBA, o franchise player, é o jogador da franquia do Maringá. Então, acho que ele é titular absoluto, vai ter que jogar. Inclusive, ontem, na coletiva de imprensa, algumas conversas era no lugar de quem entra o Zé Vitor depois dessas duas vitórias. E independe, seja do Burga, seja do Rodrigo, seja do Léo Ceará, o importante é ele estar em campo, agrega demais, e eu acho que isso é um ponto negativo, não só para o União Tocantins, mas contra qualquer equipe, porque eu acho que a qualidade do Zé Vitor agrega demais. O Jorge Castilho falou, Sérgio, sobre a questão mental, até porque não tem como não linkar um jogo no outro. O jogo da Copa do Brasil, uma classificação ou eliminação, o jogo das quartas de final da Copa do Campeonato Paranaense, perdão, onde o Maringá tem uma vantagem em frente à equipe do Coritiba. Até onde isso pode ajudar ou atrapalhar o tricolor maringaense? Muito, né? Justamente por ser realmente um jogo onde, se o favoritismo não for comprovado, se o Maringá não for de fato o leão da selva para cima
da equipe do União, isso pode acabar virando pressão lá para os 30, 40 minutos do segundo tempo e esse gol acabar não saindo. Pode acontecer o que aconteceu com o Cascavel, como foi o Aparecidense, né, fazendo o gol no final, o que aconteceu com o Curitiba, do empate e a perdida nos pênaltis, né, contra o Ceilândia, como também pode acabar acontecendo, como aconteceu e a gente conversava com o próprio Juventude, que foi adversário do Maringá, onde tentava ali salvar de alguma maneira a classificação lá para os 40, 45 minutos, e aí já não deu mais certo. Foi bumba meu boi. Então o Maringá precisa ter, de fato, esses pés no chão e conseguir, obviamente, prevalecer. Até porque uma eliminação contra a União gera um tipo de pressão desnecessária por ser um time inferior e pode acabar prejudicando no jogo de volta contra o Curitiba, que a mesma pressão, o mesmo favoritismo que ajudou pós-vitória na Copa do Brasil contra o Juventude para a vitória contra o Curitiba pode também prejudicar. Lembrando que o Maringá entra em campo nesta quinta-feira, às 19h30 ou 7h30 da noite, para enfrentar a equipe do União. A transmissão da Pinga Fogo começa a partir das 6 horas da tarde ou 18 horas, no 91,5 e também no YouTube e no Facebook. Lembrando que os ingressos, 2.000 vendidos, já divulgados pelo Maringá Futebol Clube, você pode adquirir pelo site do Maringá, pelo aplicativo, perdão, do Maringá, pelo site do Ingresso Nacional e vários pontos de venda. Para mais de 65 anos, né, para os idosos, mais de 65 anos, só apresentar o RG na bilheteria e você já tem o acesso ao estádio Willie Davis. O torcedor maringaense deve marcar presença e também deve fazer uma bonita festa mais uma vez para essa classificação. Até porque o Maringá quer botar um ponto final e um limite nessa chamada zebra da Copa do Brasil.